Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz aos nossos corações. Neste momento que vamos iniciar a nossa palestra, eu quero convidar a todos para, irmanados num só sentimento, elevarmos os nossos pensamentos a Jesus em uma oração. Querido amigo e mestre Jesus, fonte inesgotável de amor, de paz, serenidade. Neste momento que aqui nos encontramos reunidos em teu nome, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome para o estudo e a reflexão sobre os teus ensinamentos. A nossa gratidão, mestre, pela tua bondade e misericórdia para cada um de nós, estendendo sempre a oportunidade para buscarmos a evolução, o crescimento espiritual, intelectual e moral. Queremos te agradecer, Senhor, por essa casa que nos acolhe como Espírito de Brasília, ensejando, mais uma vez, este momento de relevante importância espiritual para cada um de nós. Queremos te agradecer, mestre, pelos teus ensinos que têm sido como luzeiros em nossa caminhada, oásis a nos descedentar, enfim, balizando as nossas ações para fazermos cada vez melhor. Mas queremos também, querido amigo, neste momento, rogar-te as bênçãos para cada um de nós, bênçãos de paz, harmonia, serenidade, equilíbrio, bênçãos de fé e esperança. Rogando que estenda essas bênçãos aos nossos lares, aos nossos familiares, a todos os lares da nossa comunidade, do nosso país e da nossa casa planetária. Assim, queridos amigos, em nome de Jesus, sob o amparo do Dr. Bezerra de Menezes, nós iniciamos a nossa reflexão deste momento, dizendo graças a Deus e que assim seja. Bem, queridas irmãs e queridos irmãos, o nosso tema deste momento é a questão do tempo. O tempo é, inegavelmente, o melhor professor, mesmo se você não fizer boas perguntas, ele dará as melhores respostas. De acordo com a doutrina dos espíritos, o tempo é um grande mestre que ensina-nos sem pressa, aguarda e espera que cada um se disponha a crescer, servir e ser feliz. O tempo é o grande aliado na evolução do espírito imortal, que pode realizar grandes conquistas em si mesmo. No espiritismo, o tempo é visto como uma sucessão de acontecimentos que está ligado à eternidade e que deve ser aproveitado por cada um de nós para o aprimoramento do espírito. Tempo, portanto, é a nossa oportunidade de realização, que devemos aproveitar com muito empenho. E a nossa incapacidade, por exemplo, de planejar o uso do tempo, vai provocar a desarmonia e toda uma série de contratempos na nossa existência. Vamos falar agora, para clarear um pouco mais para nós essa questão do tempo, vamos trazer algumas ideias sobre o tempo no espiritismo. O tempo no plano espiritual, ele é diferente do tempo terreno.
e está relacionado com a forma de nós pensarmos e lidarmos com os acontecimentos. O tempo espiritual, ele é reversível, ele é elástico e ele pode mudar de sentido, como também de intensidade. O tempo, ele deve ser aproveitado para o aprimoramento do espírito e para o equilíbrio entre os deveres materiais, bem como os deveres espirituais. Portanto, desperdiçar o tempo é esbanjar patrimônio divino. O tempo é um talento que deve ser utilizado com sabedoria para multiplicar suas bênçãos. A maioria das pessoas não percebe os valores do tempo. Oportuna, portanto, é a indagação acerca do que fazemos do nosso tempo. A própria sabedoria popular já afirma, entre aspas, matar o tempo. E muitos são aqueles que, entre aspas, matam o tempo com futilidades, com fofocas, com calúnias e maledicências, com conversas inúteis, semeando desta forma a infelicidade nas vidas alheias e também para si mesmo. Em quase todos os setores da evolução terrestre, nós vamos encontrar o abuso da oportunidade dos segundos, complicando, evidentemente, os caminhos dos homens. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, ele assinalou a importância do tempo, quando nos afirma: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Assim, queridas irmãs e queridos irmãos, o tempo é igualmente talento que o Pai nos concede, e como qualquer talento, ele não merece ser enterrado no solo da inutilidade, mas sim utilizado com sabedoria para que suas bênçãos sejam multiplicadas. E aí nós lembramos da parábola dos talentos que nos foi deixada pelo Mestre Jesus, quando aos trabalhadores, aos servos daquela fazenda, foi distribuído talentos. 5 para um, 2 para outro e 1 para o terceiro. E aí nós percebemos no relato do Mestre Jesus, naquela parábola dos talentos, a utilidade que tem os talentos em nossas vidas. E nós temos que entender os talentos como as inúmeras oportunidades, as inúmeras potencialidades que Deus nos deu ao nos criar e que cada um de nós, com serenidade, com equilíbrio, com compreensão, devemos utilizá-los para a multiplicação. Lá na parábola fica muito claro a utilidade que devemos fazer com esses talentos. E o tempo é um dos mais importantes talentos que Deus nos concedeu. Aquele terceiro servo que recebeu um talento por inabilidade, ou por preguiça, ou por medo,
ele enterrou aquele talento e não fez com que aquele talento fosse multiplicado, como multiplicou os talentos que receberam o primeiro e segundo servos. Assim também nós, como servos do Senhor, recebemos esse talento maravilhoso, extraordinário, esse talento tão necessário, como já vimos, é do tempo. Mas, como todo talento, ele não pode ser enterrado. Ele tem que ser bem aplicado, ele tem que ser bem aproveitado, para que ele possa produzir aquilo que é o seu desiderato. Produzir coisas boas, produzir alavancas para o nosso progresso. Nós vamos encontrar no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 2, item 2 a 13, o espírito Galileu fazendo uma análise do tempo, esclarecendo o espírito que o tempo é apenas uma medida relativa à sucessão das coisas transitórias, e afirma que o tempo passa a existir no momento da criação e existe de modo diverso em cada universo. E aí é interessante essa colocação, que nós devemos fazer alguma consideração a respeito dela, é que o tempo, mesmo sendo o mesmo, vamos dizer assim, para cada um de nós, porque o nosso dia tem 24 horas, mas tem 24 horas para todas as criaturas. Agora, o que é que faz a diferença do meu tempo para o seu tempo que está nos assistindo? É a utilidade, é o que nós fazemos com o nosso tempo. Em uma hora, a pessoa pode não fazer nada, mas nessa mesma uma hora, outra pessoa pode produzir muito. Então, quando o espírito Galileu nos faz essa referência, e que dizendo que existe de modo diverso em cada universo, também esse tempo existe de modo diverso em cada um de nós. Porque esse modo diverso implica no entendimento da utilidade que nós damos a esse tempo que temos. Eu volto a repetir que cada criatura tem um dia de 24 horas, tem um minuto de 60 segundos. Então, o tempo, em termos de contagem, é o mesmo para todos. Agora, o tempo, com relação à sua utilização, aí depende realmente de cada um de nós. Nós buscamos também, no livro O Tempo de Deus, do Espírito Camilo, na psicografia do querido Raul Teixeira, quando, na introdução do livro, o Espírito Camilo diz o seguinte: um homem religioso, no cerne do espírito, talvez possamos afirmar, é aquele que valoriza seu tempo para libertar-se de seu egoísmo com afinco. O modo de agir desse homem é uma coragem decisiva para construir um tempo de suma importância para o espírito e firme convicção de que o coração e o cérebro estão a serviço da vida espiritual. Mais uma vez, vem um espírito amigo nos orientar, que é o espírito Camilo, quando ele fala novamente sobre a utilização do tempo. E de uma forma muito clara, quando ele fala da decisão nossa de construir esse tempo, de aplicabilidade desse nosso tempo, do tempo que dispomos,
né, que é de suma importância para nós espíritos. Mas ele conclui dizendo que temos que ter essa convicção que esse trabalho com esse tempo deve ser um serviço à vida espiritual. Porque é algo que nós temos que estar bem atentos, bem de ouvidos em pé, é com relação ao espírito que somos. A questão do aproveitamento do tempo está diretamente relacionado com a nossa capacidade de administrar esse tempo, de gerenciar esse tempo. Porque já que o tempo é igual em números de segundos, minutos, dias, meses e anos, passa por nós esta condição de administração desse tempo. E que somente nós podemos fazer isso. Eu só posso administrar o meu tempo. Vocês que nos assistem também só podem administrar o tempo de vocês. Então, recai sobre cada um de nós a grande responsabilidade da gerência desse tempo. Por isso nós encontramos no dia a dia nosso pessoas que chegam a nos falar que gostaria que o dia tivesse 48 horas. Porque em 24 horas não está dando para fazer nada. Já não é uma questão de mais tempo, é uma questão de como a pessoa está administrando o tempo que tem. Então, amigos, se essas mensagens, e mensagens dessa natureza, que nos chegam frequentemente, significa que nós temos desperdiçado as inúmeras oportunidades de iluminação espiritual que a vida nos tem concedido. Pensemos aqui, Deus não ia nos criar e não nos criou para a inutilidade, para a acomodação. Deus nos criou como seres, como espíritos, e nos deu uma jornada de evolução para chegarmos à perfeição. Então, cabe a cada um de nós caminhar, aproveitando o tempo e, consequentemente, todas as oportunidades que nos chegam diariamente, nos aconselhando, nos advertindo, nos orientando com relação ao tempo que nós estamos desperdiçando. E um tempo desperdiçado, ele não volta mais. Aquele tempo, aquele momento que eu não fiz, já passou. Eu tenho que refazer todo o processo para um novo momento. O Chico Xavier, queridíssimo nosso, ele fala isso. Com relação a essa utilização do tempo. Então, pensemos nisso. Né? Quantas vezes nós faltamos às tarefas em nosso centro espírita, por exemplo, para atender compromissos que são adiáveis ou sem importância. Não são todos os compromissos nossos que são tão importantes ou mais importantes do que os compromissos que nós temos, por exemplo, com o nosso centro espírita. Ou mesmo faltamos por mera preguiça, ou desperdiçando assim um tempo precioso em que poderíamos aprender, poderíamos servir,
renovar as energias espirituais e também aurir boas inspirações. Então, façamos essa reflexão. Busquemos nos situar nas diversas atividades que nós temos e destacamos, em especial, as atividades que temos nos nossos centros espíritas, como trabalhadores voluntários, onde esse tempo há que ser considerado imprescindível e temos que aproveitá-lo com todas as nossas forças, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa boa vontade, porque, volto a dizer, perdido um momento, nós temos que refazer muitas coisas para nos ajustarmos àquela possibilidade que virá adiante. Mas se negligenciarmos essa oportunidade que virá adiante, temos que novamente refazer o processo. E com isso, nós, entre aspas, perdemos o tempo. E o tempo é muito útil, é muito necessário, né? Portanto, o tempo na Terra é valioso e deve ser aproveitado prioritariamente para as questões espirituais, morais, para as questões nobres. Então, que cada um de nós possamos refletir com seriedade acerca do tempo, das horas, dos minutos, dos segundos, que são, na realidade, abençoadas oportunidades na Terra de iluminação e bênçãos, de equilíbrio e paz, de ações benfazejas e espiritualidade. E vai nos impulsionar adiante e propiciando o desabrochar do reino dos céus que está dentro de nós. E aí é muito interessante essa colocação, porque o reino dos céus, como disse muito bem Jesus, está dentro de nós. O desabrochar desse reino de Deus para o nosso exterior é uma questão de tempo. Mas um tempo que eu tenho que trabalhar ele para que esse desabrochamento aconteça o mais rápido possível. Então, meus queridos, repetindo a lição do espírito Camilo, no livro que já citamos, ele diz: no tempo de Deus há sabedoria. No tempo de Deus há felicidade. No tempo de Deus há amizade. No tempo de Deus há amor. E aí nós fazemos a pergunta: e no nosso tempo de agora? O que há no nosso tempo de agora? Porque, como dissemos, quem trabalha o tempo é cada um de nós. A conquista da sabedoria, a conquista da felicidade, a conquista da amizade, a conquista do amor, e que tudo isso esteja inserido no nosso tempo, é uma ação de cada um de nós. Deve ser um projeto de vida de cada um de nós. Porque, como Jesus já me alertou várias vezes, o que nós fizemos, nós vamos receber. É a justiça divina agindo nas nossas vidas.
não é nem nada punitivo, é um processo educativo que a bondade e misericórdia da justiça divina se faz presente em nossas vidas. Portanto, o tempo é a nossa oportunidade de realização e que devemos aproveitar com empenho, com dedicação, com clareza nas nossas ações. As moedas do tempo, elas têm uma cunhagem geral, que é igual para todos. Um segundo, um dia, um mês, um ano, um século. Mas o valor real dependerá do material com que cunhamos o nosso tempo. Isso é, o que nós estamos fazendo do nosso tempo. Voltemos lá. Na cunhagem de uma moeda, é utilizado o mesmo material para cada um. E elas podem ter valores diferentes, com o mesmo material. O que quer dizer que nós temos esse material para cunharmos a medalha da nossa vida. E para todos é o mesmo material. Agora, a utilização, o valor dessa medalha ou dessa moeda é que vai dizer de cada um de nós. É que vai nos reverenciar, que vai nos aquilatar com relação ao tempo que utilizamos. Então, meus queridos, valorizemos os minutos para descobrirmos motivos gloriosos de viver, para aprender a amar a vida e iluminar o nosso caminho. Muitas vezes, quando nós temos a oportunidade de refletirmos sobre uma questão como essa, da utilização do nosso tempo, pode parecer que estamos sendo repetitivos. Mas, na verdade, ao aluno incipiente, ao aluno preguiçoso, ao aluno que não aproveita, que não estuda, a repetição se faz necessária. A advertência do aproveitamento do tempo já está entre nós há mais de 2000 anos. Jesus foi o grande exemplo do aproveitamento do tempo. Os grandes mensageiros do amor, que vieram antes e vieram depois do Cristo, sempre alimentados pela sabedoria de Jesus, que é o governador do planeta Terra. Todos eles aproveitaram o tempo. Um dia conversávamos sobre Kardec e falávamos do, entre aspas, pouco tempo que Kardec teve, não só para trazer a codificação, mas para depois fazer todo aquele trabalho pós lançamento do Livro dos Espíritos, não é? E aí nós falávamos, a pessoa falava, mas ele teve pouco tempo. Eu falei, não, ele não teve pouco tempo. Ele aproveitou o tempo que teve. E assim acontece conosco. Nós não aproveitamos o tempo, negligenciamos o tempo e depois nós falamos que não temos tempo. Há uma incoerência aí, porque o tempo bem aproveitado, bem utilizado,
ele é valioso. Não vai nos faltar esse tempo. Então, queridas irmãs e queridos irmãos, hoje, quando abrem-se 365 novas oportunidades para a consecução, para a realização desse objetivo da nossa reflexão, que é aproveitar o tempo, fiquemos atentos, fiquemos vigilantes com essas novas 365 oportunidades que vamos receber, que estamos recebendo no ano de 2025. Encerrando este momento, queremos deixar aqui a todos um feliz e proveitoso ano de 2025. E que todas as oportunidades que seguramente vamos ter neste novo ano, ou nesse ano novo, que estejamos atentos para aproveitá-las. Muita paz ao coração de todos e que Jesus nos ampare sempre. Que assim seja. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé
para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.